celebrando 30 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e é um tema extremamente rico e um desafio para todo mundo. E nós temos dois convidados especiais. Um é o Ariel de Castro Alves, que é advogado, membro do grupo Tortura Nunca Mais e conselheiro do CONDEP. Temos também a alegria de ter conosco o Leonardo Puentes. Leonardo Puentes reside no Brasil, veio da Colômbia. Ele é filósofo, é assistente de desenvolvimento familiar nas aldeias infantis SOS Brasil, gestor de aldeias infantis e coordenador nacional de inovação programática das aldeias infantis SOS. E ele vai falar conosco sobre família acolhedora, que é uma forma bastante eficaz de sermos úteis para as crianças. Muito bem, a Bíblia é um livro centrado na criança. Ela começa prometendo uma criança que vem para libertar a humanidade. E ela fala o tempo todo das crianças, diz que os seres humanos precisam aprender com as crianças, e, inclusive, Jesus de Nazaré disse que o Pai não quer que nenhuma criança se perca, sob hipótese alguma. E nós estamos num país onde as crianças estão sendo postas num estado de perda constantemente. Acesso à escola é complicado, a vida familiar tumultuada, até mesmo pelas questões econômicas, a injustiça social e a letalidade policial, a miséria, não é? que voltou para esse país depois de termos vencido a fome, ela voltou, a miséria voltou, e quem sofre com tudo isso em nível mais intenso e extenso é sempre a criança. Então, nós precisamos recuperar a criança. O Pai Nosso não quer que nenhuma criança se perca, que nenhuma criança tenha medo de viver, porque criança tem de gostar de ser gente e ela só vai aprender a gostar de ser gente na infância. E se ela não aprender a gostar de ser gente na infância, ela provavelmente vai ter muita dificuldade de gostar-se de si como gente e de gostar de gente de um modo geral. Então, a infância é a tábula rasa da humanidade. E todo o nosso investimento e todo o nosso esforço deveria se voltar para a infância. Então, nós vamos ver isso daqui para frente. Muito bem, vamos começar com o Dr. Ariel, que é nosso convidado e conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu gostaria, Ariel, que você nos dissesse. Ariel é um homem dos direitos humanos, só tem um problema, estou vendo na imagem dele, que parece que ele é corintiano, mas tudo bem, Deus ama todos indistintamente, então essas coisas a gente deixa passar. Eu estou muito chateado, meu time perdeu contra o Corinthians, então não é exatamente um bom dia para entrevistar um corintiano, mas tudo bem, o perdão é a marca maior da fé cristã. Ariel, seja bem-vindo. O que é o ECA? São 30 anos de ECA. O que você pode dizer para a gente sobre essa história? 30 anos é uma vida. Sim, é um prazer falar com você, Ariovaldo Ramos. Eu que aprecio, admiro o seu trabalho, a sua batalha, e principalmente nos dias de hoje é extremamente importante nós levarmos os princípios de justiça social, os princípios progressistas para as igrejas, para
os irmãos e irmãs, principalmente evangélicos, protestantes. Eu fui criado também na igreja metodista. O Davi me conhece de longa data em São Bernardo do Campo, pela atuação também social. Cumprimento aí o Davi, cumprimento o William e cumprimento o Leonardo. Já tive a oportunidade de ser assessor jurídico da Aldeias Infantis SOS, conheço bastante o belo trabalho da Aldeias Infantis também. Estive em algumas gestões do CONANDA, do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, ao lado de representantes das Aldeias Infantis SOS. Em São Bernardo, fui secretário na área da criança e do adolescente, à frente da Fundação Criança de São Bernardo. Então, diante aí dessa experiência de mais de 20 anos, inclusive junto ao projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do Campo, que eu já fui presidente, meu pai foi um dos fundadores, lá na década de 80, quando se enfrentava os grupos de extermínio, quando se discutia a necessidade do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos aí muitos desafios, mas é importante reconhecermos as mudanças institucionais, legais, doutrinárias que o Estatuto gerou. Antes, pastor, nós tínhamos a consideração da criança e do adolescente como menores em situação irregular. Quer dizer, seres problemáticos que deveriam sofrer uma intervenção repressiva, muitas vezes de higienização social, por parte da família, por parte dos pais, por parte do Estado. E quando nós tínhamos crianças nas ruas, crianças exploradas no trabalho infantil ou sexualmente, entre outras situações, eram considerados menores em situação irregular e eram tratados como objetos e não como sujeitos de direitos. O Estatuto rompeu com isso e o Estatuto mudou da doutrina da situação irregular para proteção integral. Então, hoje, quando nós temos crianças nas ruas, como temos nos faróis, em boa parte dos locais onde passamos, nas praças, crianças e adolescentes explorados sexualmente, abandonados, vítimas de violência, mesmo envolvidos com atos infracionais, quem passou a estar em situação irregular somos nós, família, Estado e toda a sociedade. Todos nós somos corresponsáveis quando nós temos crianças e adolescentes em risco ou mesmo envolvidas com atos infracionais. Você falou algo muito importante, que a criança passou a ser vista como sujeito de direitos. Antes era vista como um ser em questão, em situação irregular, passou a ser vista como um sujeito de direitos e a sociedade, sim, passou a ser classificada como uma sociedade em situação irregular, porque está criando problema para a criança ao invés de estar criando solução. Isso eu achei extraordinário. Queria que você continuasse, então, a explicar para a gente como o ECA fez isso e como que o ECA pôs, então, juridicamente a casa em ordem. Junto com a mesma mobilização em prol das diretas já pela redemocratização do Brasil, veio o movimento da infância e juventude, propondo criança na Constituição, combatendo os grupos de extermínio, combatendo as práticas repressivas e de higienização social contra crianças e adolescentes, chamados de menores abandonados ou delinquentes na época, que passaram a ser todos crianças e adolescentes. Com isso, não se admite mais aquelas frases de alguns jornais: menor assalta criança. Não, todos são crianças e adolescentes com os mesmos direitos fundamentais e também garantias, devem ser protegidos por toda a sociedade. Então, quando nós temos um menino abandonado, uma menina explorada sexualmente, ou mesmo um adolescente envolvido em atos infracionais, nós é que estamos numa situação irregular porque não protegemos, não garantimos os direitos dessas crianças e adolescentes. E o Estatuto gerou a criação de varas da infância e juventude, dos conselhos tutelares, a reformulação
dos serviços de acolhimento, hoje temos abrigos, temos casas-lares, não temos mais aqueles orfanatos com 100, 200, 300 crianças, hoje temos um atendimento técnico com assistentes sociais, com psicólogos, com cuidadores, com educadores. Então, nós tivemos uma mudança, as mães sociais, tivemos mudanças bem significativas, a descentralização do modelo FEBEM, que também eram grandes unidades, como do Tatuapé, da Imigrantes, com até 3.000 internos. Houve um processo de regionalização, de descentralização, para que os adolescentes em processo de ressocialização, de reeducação, fiquem mais próximos das suas famílias, das suas comunidades e tenham todo o atendimento adequado com equipes técnicas, com educação, com cultura, com esportes, com lazer, com profissionalização. Teve a diminuição da mortalidade infantil. Para ter uma ideia, Ariovaldo, nós tínhamos 50 mortes para cada 1.000 crianças que nasciam lá em 90, hoje nós temos 13 mortes para cada 1.000 crianças que nascem. Nós tínhamos 5 milhões de crianças exploradas no trabalho infantil. O último dado de 2016, porque infelizmente o governo não divulgou mais, é de 2.400.000 crianças e adolescentes ainda exploradas no trabalho infantil. Mas houve a diminuição. Agora, por outro lado, aquela criança que não morre logo ao nascer, na mortalidade infantil, ela acaba morrendo na sua adolescência. E todos os dias, 32 crianças e adolescentes são assassinadas no Brasil. Esse é um maior motivo, o maior desafio que nós temos pela frente nesse país. E vemos totalmente o contrário. Um governo que quer armar as pessoas, que quanto mais armas teremos, certamente mais mortes, e um governo que defende escancaradamente o genocídio, que é o que nós temos visto nessa pandemia e o que nós temos visto com a escalada da violência policial, da atuação de milícias, da atuação de grupos de extermínio. A gente pode dizer que o ECA foi um salto civilizatório, mas, lamentavelmente, os nossos governos não conseguiram acompanhar esse avanço, não conseguiram acompanhar essa conquista na área jurídica e ainda temos um débito muito grande para com a criança. Como você disse, esse tem sido um governo, principalmente depois do golpe de 2016, nós temos tido governos para quem é criança não tem nenhum valor, aparentemente, porque eles não só desobedecem o ECA, como praticamente destruíram o sistema educacional. Então, de fato, nós ainda temos um grande débito para com a criança e o adolescente, apesar de uma estrutura jurídica para protegê-los. E aí, Leonardo, essa ação da família acolhedora pode ser uma resposta a partir dessa lógica do ECA, uma resposta da família que está nos assistindo, por exemplo? De fato, o serviço de famílias acolhedoras, ou a estratégia de famílias acolhedoras, vamos falar assim, está contemplada já no ECA como uma possibilidade também da sociedade participar disso que preconiza o ECA de todos somos responsáveis pelas crianças. Tanto o Estado quanto a sociedade civil, todo mundo é responsável pelas crianças. Então, o que acontece? Essas crianças que, por alguma razão, têm que ser separadas do convívio familiar, elas são acolhidas, porque já não se chama abrigo, se chama serviço de acolhimento. Então, elas são acolhidas em 3 modalidades, no SAICA, na Casa Lar ou nas famílias acolhedoras. E essas famílias acolhedoras são famílias brasileiras, são famílias comuns que abrem a possibilidade, abrem as portas da sua casa, abrem o coração do seu lar para receber uma criança que teve na sua história de vida algum histórico de violação de direitos, algum histórico de abusos ou de consequências da vulnerabilidade social e do risco. Então, essas crianças são acolhidas nessas famílias, as famílias acolhem por um tempo, esse tempo determinado, e
cuidam dessa criança garantindo os direitos, garantindo que elas tenham educação, que elas tenham um lar, que elas tenham alimentação, que elas tenham saúde e garantindo o convívio familiar de tal forma que o serviço de famílias acolhedoras consiga trabalhar com a família de origem para que essa criança volte rapidamente para a família de origem ou, excepcionalmente, que seja encaminhada para adoção. Mas o serviço de famílias acolhedoras está enquadrado dentro da lei do acolhimento de crianças e adolescentes no ECA. Então, a gente tem como objetivo desenvolver, acompanhar a família de origem para que essa criança que foi acolhida retorne para o convívio familiar. E, se não, por alguma razão, já questões judiciais, a rede de garantia de direitos já trabalhou e já decidem que tem que ser separado do convívio familiar pelo bem primário da criança, porque ela tem que sair, então ela será colocada em adoção. E esse serviço de famílias acolhedoras, aceita todas as famílias. Famílias brancas, negras, famílias pobres, ricas, famílias monoparentais, famílias homoafetivas, famílias em todos os conceitos de família, entendeu? Então, a gente está entrando nessa dinâmica de oferecer para essas crianças o convívio familiar, para que não sejam institucionalizadas e sim tenham uma oportunidade de ser cuidadas no colo de uma família até resolver a situação com a sua família de origem. E essas famílias acolhedoras não são tipo, eu quero ser família acolhedora hoje e amanhã vou receber a criança. As famílias acolhedoras passam por um processo de formação, com um acompanhamento com uma dupla psicossocial também, um assistente social, um psicólogo, que acompanham todo o processo de formação até a gente comunicar para a vara que essa família acolhedora, que já está formada, está pronta para acolher. Esse é o trabalho. Então, o serviço capta famílias, forma as famílias, faz o acolhimento das crianças e acompanha as crianças que estão acolhidas nos processos judiciários do jeito que está no ECA. Um assistente social e um psicólogo acompanhando todos esses processos técnicos de acolhimento da criança até chegar ao momento de desacolhimento. E são famílias, nós queremos que essas famílias que participem do serviço sejam famílias das comunidades, sejam famílias negras, porque acontece que nós temos uma situação muito complexa com o tema das famílias, das crianças negras. As crianças negras são as que estão sofrendo mais situações de vulnerabilidade. Por quê? Porque são as crianças que moram na periferia, porque são as crianças das famílias que não têm algumas condições para oferecer para essas crianças e acabam pagando o pato de falta de algum sistema de políticas públicas. Então, essas crianças precisam ser acolhidas e por isso a gente precisa também que os movimentos sociais, as igrejas, entendam que esse processo de acolher uma criança no seu lar é um momento também bonito de executar sua missão cristã, sabe? Sua missão de ser cristão mesmo. Porque eu fico pensando, às vezes, para as pessoas que acreditamos e que temos uma fé, se você vê no Jesus Cristo, ele querendo ou não, eu às vezes forço um pouco a barra da doutrina e ofereço desculpas por isso, mas também às vezes para explicar um pouco. O Jesus Cristo era o Filho de Deus, ou é o Filho de Deus, mas Deus não podia descer aqui para cuidar dele. E ele entregou Jesus para uma família acolhedora, era a família da Maria e José. E é muito bonito ver essa família acolhedora, porque acolheu Jesus, ensinou tudo o que tinha que ensinar da família, ensinou a amar o pai, a família acolhedora mantém esses vínculos com o pai biológico. A Maria e o José ensinaram o menino a amar o pai Deus,
ensinaram uma profissão, porque o cara também mexia no trabalho, ensinaram a trabalhar, e depois o cara saiu para voltar para o pai, entendeu? Para o pai mesmo. Então Muito, eu explico a família de origem assim. O muito, Jesus mesmo foi cuidado por uma família acolhedora e não perdeu o vínculo com a família de origem. muito Então, bom. é Muito bom. assim. Nós vamos para um intervalo e voltamos para conversar sobre isso. Fica com a gente que você pode ser essa família que vai representar o que Maria e José representaram para Cristo na vida de uma outra criança que também precisa de acolhimento. Fique conosco, voltamos daqui a pouquinho. Muito bom, vamos retomar então. O Leonardo estava falando de uma criança que foi acolhida e que nós conhecemos bastante, que é Jesus. Aliás, Jesus carrega em si muitas das experiências que a humanidade vive nos extremos. Jesus foi perseguido, ameaçado de morte, Jesus foi refugiado político, literalmente político, porque ele estava sendo perseguido pelo rei. Jesus precisou de uma família acolhedora. Jesus volta para o seu país e tem de mudar de região, porque o local da onde ele saiu ainda era arriscado. E aí ele vai crescer na periferia, juntamente com os vulneráveis. Ele cresceu em situação de vulnerabilidade. Então, veja como isso é importante. William, Davi, vocês têm alguma pergunta para o Ariel, para o Leonardo sobre isso? Ou uma consideração que Eu vocês tenho sim. gostariam que falassem? Eu queria só Eu lembrar te... que é importante, Leonardo, que a gente explique para o pessoal que acolhimento não é o mesmo que adoção. Não, é verdade. E também, certamente, alguns dos nossos espectadores estarão a perguntar se haveria uma ajuda econômica por parte do Estado nesse trabalho de família acolhedora. William, Davi, o que vocês têm a dizer? Deixa eu perguntar. Na verdade, eu estou muito contente de estar aqui com o Ariel, conhecer o Leonardo. E o que me vem à mente é o texto bíblico: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. É bom ver essa coisa da aldeia SOS, desse projeto de famílias acolhedoras que recebe as crianças. E é bom ver também o ECA, que faz com que a sociedade, como um todo, nas suas instituições e nas suas várias dimensões, tenha que acolher. Embora fale no acolhimento, a responsabilidade ele não tem como fugir dessa responsabilidade, é nossa, é da sociedade. Então, por isso eu queria perguntar provocar um pouco o Ariel no seguinte sentido. Com relação ao ECA, eu ouço os críticos e muita gente, desde que estou envolvido, estive lá também no projeto Meninos e Meninas de Rua, de São Bernardo, estive no massacre dos meninos da Rua dos Vianas, não sei se o Ariel lembra, lá atrás, quando ainda nem havia o projeto. Mas o que todo mundo, os mais críticos sempre falam é o seguinte, que o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, é uma lei de padrão suíço para um país de padrão Índia. Quer dizer, é muito bonito, é muito alto, grandes objetivos, mas não cola na realidade. Como é que você responde a isso? Essa é a minha pergunta. Ok, é muito importante essa sua pergunta, Davi,
que você há muitos anos tem se dedicado à defesa dos direitos humanos, à defesa da infância e da juventude. Esse massacre da Rua dos Vianas foi um massacre com relação a crianças e adolescentes atendidas pelo projeto Meninos e Meninas de Rua, foram mortas por grupo de extermínio. Nós tínhamos vários grupos de extermínio atuando naquela época na região do ABC, entre eles um também ligado ao justiceiro Esquerdinha, justiceiro entre aspas. Isso tudo acabou motivando também a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses grupos de extermínio eram financiados por comerciantes. Ao invés deles financiarem ações para a inclusão social dessas crianças e adolescentes, eles financiavam o assassinato, o extermínio dessas crianças e adolescentes em situação de risco, em situação de abandono. Então é muito interessante tratar disso, porque a Suíça e outros países de primeiro mundo sequer possuem legislações de proteção de crianças e adolescentes, porque em sociedades civilizadas nós temos já tradição, faz parte da cultura das pessoas o cumprimento de regras, independente de estarem previstas ou não em legislações. O estatuto é, sim, importante para sociedades não civilizadas, para países não civilizados, países com tradição de descumprimento até do que está nas leis. Mesmo estando nas leis, as pessoas não cumprem, os governos não cumprem, muitas vezes nem o judiciário cumpre. Então, é para isso que nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é necessário nós pensarmos que a lei ela estabelece parâmetros para ela mudar a realidade, mudar a sociedade. E outra, em verdade, é dizer o ECA só traz direitos e não deveres. Quem tem direitos tem deveres também. Direitos e deveres caminham juntos. O Estatuto traz uma série de direitos, tanto que o adolescente que se envolve com ato infracional, ele vai cumprir uma medida socioeducativa, ele vai ter um certo tipo de punição também pelos atos infracionais que cometeu, assim como que estabelece diversos deveres para a família, para o Estado, inclusive para toda a sociedade, com relação à garantia da proteção de crianças e adolescentes. Então, muito importante também o que o Leonardo trouxe, porque o acolhimento institucional em abrigos, em casas-lares, por mais que esses lugares melhoraram, por mais que não temos mais os antigos orfanatos, mas a institucionalização ela tem que ser exceção. É o que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê. O abrigamento é excepcional. O mais adequado é ter realmente ambientes, né, onde sejam realmente residências de pessoas e que essa criança possa ser acolhida quando necessário o afastamento dela do convívio na sua casa, com seus pais biológicos, possivelmente em razão de abusos, de violências, de reiteradas situações de maus tratos, de negligências, entre outras situações. Então, é importante mencionar que no atual estágio que estamos, vocês devem lembrar, o presidente da República, na campanha, disse que o Estatuto ECA deveria ser rasgado e jogado na latrina. Então, não é prioridade desse governo a defesa e a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Outra questão que eu quero aproveitar para dizer é do presidente, esses dias atrás, falar que a esquerda defende a pedofilia. Isso é inaceitável. Na verdade, o Estatuto existe por reivindicação de movimentos de esquerda. O mesmo movimento que lutou pela redemocratização do Brasil, pelas diretas já, lutou pela criança e adolescente na Constituição, lutou para a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outras legislações de direitos humanos. O SUS é fruto da luta das entidades de direitos humanos, de direitos sociais, a Lei da Saúde, a Lei do Idoso, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, a Lei Orgânica da Assistência Social, são tudo lutas de direitos humanos. Então, nós temos que acabar
com essa estigmatização de que direitos humanos defende bandido. Não, direitos humanos ele defende o direito de todos, principalmente para que não tenhamos bandidos, não tenhamos pessoas envolvidas com a criminalidade. E o maior defensor de direitos humanos, né, para finalizar, foi Jesus Cristo. Ele foi o maior defensor de direitos humanos da humanidade. Ele lutou pelos pobres, lutou pelos moradores de rua, lutou pelos presidiários, então lutou pelas crianças e adolescentes e deu sua vida em razão dessas causas. Muito bem. Enquanto o William pensa sua participação, então, Leonardo, é adoção? Não, a adoção é outra coisa. Na verdade, quando a gente fala de famílias acolhedoras, está enquadrado dentro do acolhimento de crianças e adolescentes. O acolhimento é temporário e provisório. Então, a criança chega e um dia tem que ir embora, tem que voltar para a família de origem ou tem que ir para adoção. Então, as famílias acolhedoras, elas vão cuidar dessa criança por um tempo, por um período de tempo específico e enquadrado na lei. Ou seja, o judiciário, a vara da infância e da juventude, eles vão determinando junto com o serviço, com os técnicos do serviço, com a rede de garantia de direitos, a permanência da criança no serviço. Então, é temporário, mas ainda as famílias que estão que estão cadastradas ou que estão esperando na fila de adoção, não podem ser famílias acolhedoras. Esse é um critério importante. A família acolhedora não pode ser família adotiva, nem pode ter intenção de adotar. A ideia é a família que quer mesmo participar dos processos de acolhimento. A ideia é que eles não estejam na fila de adoção. Pode ser que depois de acolher, as famílias falem, a gente vai querer adotar uma criança. Aí, depois de passar por essa experiência, eles decidam posteriormente entrar num processo de adoção, mas são duas coisas diferentes. Acolhimento em família acolhedora não é adoção. Nem pode estar na fila de adoção. O telefone fixo é 2959-8630. Esse é o telefone do serviço. 98630. Se você quiser saber mais sobre família acolhedora, se você quiser participar do processo, por favor, o telefone... 2959-8630. Ótimo. William, termina para a gente. Eu queria só reforçar a fala do Ariel contra o presidente da República, que fala esse tipo de diatribes irresponsáveis acerca de gente que há décadas vem lutando para que esse país tenha um mínimo de senso de direito humano. É um absurdo. Parece que o presidente fala do lugar onde ele queria jogar o ECA. Então, isso é lamentável, é assustador. William. É um privilégio, tem sido um prazer estar com o Ariel, estar com o Leonardo. Enriqueceu muito o debate e louvamos a Deus pela vida de vocês. Quero aproveitar essa fala do Ariel de que realmente Jesus foi o maior defensor dos direitos humanos. Tanto que ele resgatou a criança, o direito da mulher, ele deu a vida pela humanidade, inclusive ele levou o bandido para casa. Ele virou pro bandido e disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, resgatar isso, trazer isso e lembrar realmente isso que o ECA expôs à sociedade, expôs o pecado da sociedade. O pecado de Lúcifer, que ele se tornou Satanás, foi o ego absoluto. Ou seja, ele ficou em oposição à comunidade divina, que é a Trindade. E o ECA veio nos mostrar isso, que nós estávamos vivendo uma sociedade luciferiana, em que olhamos apenas o nosso próprio umbigo. Nós não temos o olhar da sociedade. Nós olhamos apenas para nós mesmos. O olhar divino, o olhar da Trindade, o olhar do Cristo é aquele que envolve a todos. Uma criança na rua não é apenas um problema
do pai daquela criança, o problema daquela criança. É o problema da sociedade. Todos aqueles que compõem a sociedade. Esse é o trabalho, é o olhar cristão, é o olhar divino. E nós, Cristo nos confiou, foi o ministério da reconciliação. Não é outro senão o ministério da reconciliação. Então, é o nosso dever enquanto cristão, é reconciliar, seja famílias, seja crianças, seja a sociedade. Estamos aqui, não para apoiar guerra, mas trazer reconciliação a essa sociedade e nos mostrar como o trabalho a qual o Leonardo expôs para todos nós, como um trabalho profético, de serviço, que venha mostrar à sociedade de que maneira nós, enquanto sociedade, devemos viver. De que maneira devemos nos preocupar com os outros. Devemos simplesmente nos preocuparmos com as outras pessoas para que possamos viver verdadeiramente aquilo que é o cristianismo, aquilo que é de Deus, aquilo que pertence ao Cristo. Reforçando aquela palavra que falamos em outros encontros aqui. Quando Jesus pergunta para o Caim onde é que ele não está perguntando porque ele quer saber, porque ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, na realidade, ele quer que nós saibamos que nós, enquanto sociedade, precisamos nos preocupar uns com os outros. Nós somos responsáveis pelo nosso próximo, somos responsáveis pelas crianças, principalmente pelos mais vulneráveis. Somos responsáveis uns pelos outros. Isso é cristianismo, isso é uma sociedade. Muito bom. Eu queria agradecer encarecidamente ao Ariel e ao Leonardo. Muito obrigado. Desculpe aí as crises técnicas, são os tempos que nós estamos vivendo. E eu espero que você que nos assistiu e que nos assiste, eu espero que você se abra para essa possibilidade de fazer da sua família uma família acolhedora. Não tenha dúvida, as crianças agradecerão profundamente. É conosco, daqui para frente. Telefone do Leonardo. Vamos repetir o telefone do Leonardo. Leonardo, mais uma vez, por favor. Já está marcado aqui. Deixa eu falar, já tenho aqui. Olha lá, pessoal. 2959-9630. 2959-9630. Se você quiser participar desse programa, certamente você terá todas as informações que precisa e poderá ser uma bênção, uma família acolhedora para alguma criança que precisa lembrar-se de ser gente com carinho, com amor e com acolhimento, e não de ser vítima de gente má. Então, vamos ajudar as crianças a gostarem de ser gente, por serem tratadas como gente que tem direitos e que merece amor, carinho e consideração. Muito obrigado, gente. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Obrigado. E lá no telefone que eu te dei, você vai entrar em contato com o Instituto Pilar. Pilar. Certo? Lembre-se disso. Então, muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Ariel. E continuemos tentando salvar as crianças dessa crueldade que tomou conta do governo brasileiro e do Estado brasileiro. É conosco daqui para frente. Obrigado.